Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o momento em que vejas agora este momento, ok? Independentemente aqui da live das horas douradas, não é? Porque isto, não te esqueças, é o programa das horas douradas, que anteriormente já aconteceu sempre nas madrugadas, não é? Era sempre às 6, não é? No momento da aurora das horas douradas. Agora estamos num horário diferente, também para dar oportunidade a um outro público que nos possa assistir e poder enriquecer-se então com este material que nós sempre aqui trazemos, mas agora num outro horário, sempre na zona do zénite, não é? Hora mais ou menos do meio-dia, para que então nós podemos chegar até ti, não é? E trazer todo este material que normalmente nós abordamos aqui na Escola da Consciência. Falo eu de filosofia, de espiritualidade, não é? Em geral, de esoterismo, por isso a tónica do desenvolvimento pessoal, não é? É sempre o ponto central aqui das nossas temáticas que nós lançamos sempre para cima da mesa para que possamos todos em conjunto, não é? Refletir, analisar, observar e a partir daí tirar então as nossas próprias conclusões. Obviamente, cada um tira as conclusões que lhe apraz mais, obviamente, não é? Que faz ligação, faz match com o seu percurso de vida, com a sua fase da vida, com o seu contexto e por isso nada do que aqui eu trago não é 100% plausível de dizer, olha, eu é que tenho a razão, eu é que sou a verdade e por isso contra ninguém pode. Não, as coisas não são assim, nem nunca poderão ser, não é? Estamos sempre numa aproximação daquilo que é a verdadeira e a grande verdade, por isso é sempre um caminho evolutivo, não é? Em crescendo, e por isso cada um deve, na medida do possível, obviamente, e consoante o seu nível de desenvolvimento pessoal e de conexão consigo mesmo e à sua própria realidade, saber extrair aquilo que mais lhe convém para o seu caminho. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Nós aqui no programa das Horas Douradas agora estamos mais numa tónica do masculino consciente. Já tenho vindo a tratar, principalmente desde agora, de inícios de agosto, do masculino consciente, primeiro numa tónica de que é isto do masculino consciente, não é? De que é que estamos exatamente a falar. Hoje em dia começa por ser pronto, uma moda, uma trend, começa a ficar em cima da mesa esta ideia do masculino consciente, um masculino sagrado, ou o divino masculino, enfim, diferentes nomenclaturas, tudo para o mesmo conceito, a mesma ideologia, um, mas isso, não é? Fica sempre em questão o que é, o que não é, o que é que aborda, o que é que não aborda, quais são os seus movimentos de fronteira, o que é que não é, pronto, enfim. Então, se esse foi principalmente a tónica da primeira live, do primeiro programa que nós tivemos aqui a fazer, mas também já tivemos outros, tivemos a falar, por exemplo, muito de parentalidade, de educação, não é? Qual é o papel do homem ou deste princípio universal que é o masculino, não é? De trazer cá para fora, de ser útil, de trazer como uma missiva, uma missão para exteriorizar para a realidade física, não é? Dentro de cada um de nós, porque isto não tem a ver propriamente com géneros, ok? Por isso, há sempre diversas temáticas que nós trazemos e hoje vamos trazer uma vez mais outra, mais um apontamento dentro deste conceito do que é o masculino consciente. Quero só avisar então que estes episódios aqui do programa das Horas Douradas, eles, ao contrário da primeira série, eles não ficam gravados, ou seja, não ficam no ar para sempre, ok? Nós, no fim da live, no fim do programa, nós tiramos do ar, ok? E aproveitamos todo este conteúdo para então podermos fazer outros micro conteúdos e então podermos abarcar as várias redes no qual nós estamos a trabalhar para que possamos assim alimentar o público e dar o melhor contributo possível da nossa parte, não é? Uma vez que tudo isto é gratuito, é dado, não é?
de forma totalmente gratuita e estamos aqui a despender a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disponibilidade para poder então contribuir com todos da melhor maneira possível. No nosso caso, partilhando o nosso conhecimento, partilhando a nossa informação, partilhando também um pedaço da nossa vida interior e exterior para poder incrementar, se possível, na vida de qualquer um. Ok? Então, só então para terminar, não vai ficar gravado no ar, vai ficar repartido, ok? Espero que essa ideia tenha ficado bem presente. Pois então agora vamos dar início à nossa temática de hoje do masculino consciente. Hoje em dia tem estado muito em voga também, principalmente aqui no nosso país, não é? Em Portugal, a história da amamentação, o papel da mulher, o papel da mulher no mundo laboral. E quando estamos a falar da mulher, obviamente também estamos a falar da família. Quando estamos a falar da família, não apenas dos filhos, também estamos a falar da relação conjugal, não é? Porque quando começamos a puxar o fio, todo o universo que comporta a mulher vem tudo atrás, não é? Por isso, falar de umas coisas e não falar de tudo o resto é mutilar a temática, e por isso nós precisamos de ir esmiuçando a situação para que possamos então ter um enquadramento muito mais consciente, muito mais amplo e abrangente de tudo aquilo que comporta ser mulher. Ok? Essa temática tem estado muito em cima da mesa. Começo a falar e começo a ficar com a garganta bastante seca e vou-me esquecendo de tomar aqui a minha água ou o meu cafezinho e depois lá vem a tosse para poder então desobstruir aqui as vias. Bem, de facto tem sido uma forma infeliz, digamos assim, ou pelo menos na nossa perspectiva, não é? Tem sido tratada esta temática de uma forma muito infeliz, de um patamar de consciência muito baixo, mas ainda assim é importantíssimo que ele venha ao de cima, não é? Para se poder fazer algo que eu adoro, que é debater, é filosofar, é percebermos diferentes contextos, não é? Diferentes perspectivas dentro da mesma temática para que cada um possa contribuir com a sua perspectiva única, não é? Porque todos nós temos uma perspectiva única feita da nossa realidade, não é? Feita da nossa realidade interna, como nós absorvemos tudo aquilo que nos acontece e por isso cada um tem uma lente própria e é essa lente própria que nós devemos partilhar para contribuir com todos os demais à nossa volta. E por isso esta temática, seja do papel da mulher no mundo laboral, seja da importância da maternidade, não é? E da parentalidade, da importância da amamentação, do momento da amamentação, dessa fase, se é 1 ano, se é 6 meses, se é 2 anos, se é 3, não importa. Tudo isso tem sido posto muito em causa. E obviamente, não é? Nós não podemos falar, tal como já falei, não é? Não podemos falar de umas coisas sem falar de outras. O que é que eu quero dizer com isto? É muito simples. Nós precisamos mesmo, enquanto indivíduos, num caráter individual, mas também coletivo, ou seja, enquanto sociedade, perceber de uma vez por todas o quão importante é o papel de cada um dos géneros dentro das diferentes esferas da nossa vida. Nós temos a mulher e temos o homem. São 2 géneros totalmente distintos, têm características próprias, têm características que são comuns, ok? Mas eles, tanto biologicamente como espiritualmente e psicologicamente, ou seja, do seu mundo, de um ponto de vista do seu mundo psíquico interno, eles são feitos, ok? Para realidades distintas. Realidades distintas estas que são complementares, ok? Então, eu não estou aqui a querer dizer que um é melhor do que o outro, porque isso não existe. O que eu estou a dizer, e de forma bem clara, é que um é diferente do outro. E o que nós hoje em dia temos, e isso está escarrapachado e muito bem à frente dos nossos olhos, temos um sistema que nos
condiciona, não é? Nos baliza de forma muito rígida, ok? Aquilo que é o papel de um e de outro. De maneira a que sejamos todos iguais. Com esta ideia da masculinidade, da feminilidade, do feminismo e das revoluções dos anos 60, 70, e vamos ser todos estes e todos aqueles e todos os que mais, e agora com os wokeismos e tudo, nós estamos a chegar a uma realidade, claramente, em que este sistema, de forma social, cultural, este contexto onde nós nos encontramos, não é feito para nós. Ok? E isto agora vamos tocar numa temática que vai puxar lá atrás e vai tocar no ponto da nossa história. Da nossa história, da evolução enquanto sociedade. Nós precisamos de perceber que, para compreendermos verdadeiramente o contexto em que estamos hoje, nós temos que ir lá atrás ao passado. E para ir lá atrás ao passado não precisamos de ir muito à ancestralidade. Podemos ir, por exemplo, século XVIII, século XIX e perceber que durante todo este tempo já estava a ser preparado, já estava a ser bem pensado, bem estrategicamente montado a forma como se iria promover o sistema da qual nós hoje, todos nós vivemos. Ok? Então nós temos hoje em dia um clima, não é? Esta esfera psíquica, esta esfera também física, esta esfera laboral, ok? Onde nós estamos inseridos como um todo, que nos condiciona e muito a sermos, sejamos homens ou mulheres, a sermos todos máquinas. Então, isto leva a um ponto muito importante aqui desta reflexão. É que a forma como tudo isto está montado para ser executado por máquinas, por robôs, por tecnologia, seja ela humanoide ou não, por tecnologia. Não é por acaso, e se tu não sabes disso, ficas agora a saber. Se sabes, ótimo, e podes então ainda contribuir mais com o teu próprio pensamento e as tuas próprias conclusões, é que muito das sementes do Taylorismo, do Fordismo, do Toyotismo, elas hoje em dia, todas agregadas entre si, elas tiveram uma raiz nitidamente para algumas vertentes da produção industrial. No entanto, o sucesso foi tão avassalador que hoje em dia nós temos em toda a esfera laboral. E isso faz com que a esfera laboral condicione e muito todas as outras áreas da esfera do ser humano, seja a nível individual, seja a nível coletivo. Ora, isso vai fazer com que esta ideologia feita para a máquina, feita para a máxima produtividade, peço desculpa, assim é que está bem dito, para a máxima eficiência e a maior eficácia no menor tempo possível. Ora, isto é totalmente desumano. Eu acredito que tu possas concordar com as minhas palavras. Isto é desumano. Porquê? Porque isto é uma tecnologia e uma linguagem puramente robótica. Começou com a produção industrial em massa de automóveis e basta vermos como é que está hoje em dia o design de uma empresa de automóveis. É tudo robotizado, onde apenas 1% ou 2% de toda a produção de um automóvel tem a mão humana apenas numa pontinha da produção do automóvel. Ou seja, 2% é realizado única e exclusivamente pela mão humana. Tudo o resto, robótica. Tecnologia. Ok? De futuro, e um futuro muito breve, muito próximo, será até esses 2% serão roubados, entre aspas, ao ser humano. Em que tudo será automatizado o mais rapidamente possível. E assim, estas sementes que foram semeadas lá atrás, não é, por estes grandes agricultores, estes grandes pensadores deste grande sistema, no qual todos hoje estamos inseridos, seja do Fordismo, volto a repetir, seja do Fordismo, do Taylorismo, do Toyotismo,
e outros, tudo está a ser num processo e muito avassalador, porque está a ser tudo muito rápido, não é? Se pensarmos bem, num século ou dois, é muito rápido na história do ser humano. E nós temos milhares, por isso 100 ou 200 é muito, muito breve, é muito pouco tempo. E agora estamos mesmo na fase culminar para dar início a uma nova forma de estar, uma nova forma de ver as coisas, uma nova forma de viver e de estarmos em comunidade uns com os outros. Ok? Agora, porquê é que eu estou a falar disto e o que é que isto tem a ver com as mulheres, o que é que isto tem a ver com a alimentação, o que é que isto tem a ver com os homens, o que é que tem a ver com a feminilidade e o masculino consciente? Ora, tem tudo. Tem tudo porque nós, enquanto seres humanos, nós não conseguimos viver e sobreviver, não é? Subsistir entre, e comungarmos uns com os outros enquanto sociedade dentro de um sistema, ok? Em que está formatado, está construído, ok? Com bases sólidas para a robotização. Ora, nós estamos a querer, enquanto este processo está a decorrer da robotização, é óbvio que inicialmente, e é por fases, a mão humana vai tendo cada vez menos intervenção neste processo. Inicialmente começou com 100%, foi diminuindo para 95%, para 90%, para 85%, 80% e por aí fora, e hoje em dia, de uma forma muito generalizada, e em muitas áreas até já chegaram aos 100%, mas estou a falar de uma forma muito generalizada, estamos a chegar a uma fatia muito reduzida desta percentagem total. Okay? E um dia, volto a repetir-me, não daqui a muito longe, já um tempo bastante breve, chegaremos aos 100% de uma forma totalizante. Não é por acaso que existem determinadas agendas que já falam em 2030, como este prazo limite para chegar a este valor totalizante dos 100%. Ok? Agora, isto dá muito para refletir, porque se nós passamos grande parte do nosso dia no mundo laboral, entregues a essa atividade, sejamos homens, mulheres, jovens, adultos ou mais séniores, não importa. Nós passamos grande parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa disponibilidade, não é, de estar no presente, no mundo laboral. Então, o mundo laboral condiciona muito todas as outras áreas, tal como há pouco estava a falar. E por isso, se nós estamos, a ação humana está dentro de um processo de desumanização, ou seja, de retirar a mão humana para dar todo este processo de fabrico, de produção, de construção à máquina, ok? Isto está a fazer com que o ser humano esteja a ser colocado em posições totalmente ridículas e absurdas. E agora voltamos então aqui ao ponto da mulher, da amamentação, da família, dos filhos, do marido, do cônjuge, do companheiro e tudo mais. É que este ponto no qual hoje em dia nós estamos, como por exemplo a história da amamentação, é um destes pontos críticos, não é? Do ridículo, não é? Do estúpido ou da infelicidade que é, do nível de consciência, que é chegarmos ao absurdo de querer encaixar as regras robóticas, tecnológicas, dentro de um processo de vida biológico. Ora, uma coisa não se coaduna com a outra. E vice-versa. O homem, a vida do homem e da mulher, claro está, não se coaduna com a vida da máquina. Ora, a vida da máquina não se coaduna com a vida do homem. São regras diferentes, são algoritmos diferentes. A matemática inscrita dentro de cada uma destas esferas é totalmente diferente.